Fala galera, hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia de falar de Umbanda, benzimento e ancestralidade aqui no canal. Hoje eu quero falar sobre um fundamento que não tem sido muito falado mais, né? Muita coisa da Umbanda antiga, quando eu falo Umbanda antiga, eram aquelas primeiras práticas, aqueles que os nossos ancestrais da religião praticavam e que vão se perdendo ao longo do tempo. Vão surgindo novas umbandas, vão surgindo novos fundamentos e fundamentos antigos que são taxados de simplistas muitas vezes acabam sendo deixados de lado. Um fundamento da Umbanda que eu aprendi, e eu não vejo mais ninguém falando sobre, é não rezar diretamente para o desencarnado. Por exemplo, morreu alguém que você amava, sua mãe, seu irmão, seu ex-marido, sua esposa, né, assim, alguém que de certa forma você gostava, tinha algum vínculo. A religião nos ensinava que a gente deveria buscar um intercessor e nunca rezar diretamente para a alma. Então, por exemplo, se eu vou acender uma vela, eu não acendo a vela para a alma da minha mãe ou para a alma do meu irmão. Pelo menos assim que eu aprendi, e eu vou explicar para vocês o porquê que eu acho importante a gente respeitar isso. A gente aprendia que você rezava sempre para um intercessor. O intercessor primário, a entidade no mundo espiritual que era responsável por cumprir esse papel era São Miguel das Almas. Então, quando eu ia rezar, por exemplo, para ajudar no desenlace de alguém que desencarnou recente, eu acenderia uma vela, pediria para São Miguel das Almas abençoar aquela pessoa. Quando eu sonho com alguém que já desencarnou em dor e sofrimento, pedindo ajuda, eu acenderia uma vela para São Miguel das Almas, que é o espírito, né, a entidade, a força espiritual responsável por gerenciar o processo das almas, tá? Isso é um fundamento que foi assim, sumiu igual o menino da avó. E aí o que acontece? Outras versões dessa mesma ideia de você rezar para um intercessor diz que você poderia rezar, por exemplo, para um santo de devoção, para Deus, para Nossa Senhora, ou mesmo para uma linhagem espiritual, para os pretos velhos abençoar, para Zé Pilintra abençoar, para Maria Padilha abençoar, né? Aí depende da fé de cada um. Então, se você quer ajudar alguém que desencarnou, não reze direto para o morto. Reze para alguma entidade egrégora, espírito, Deus, orixá, santo, alguém que seja iluminado, para que essa pessoa que está numa condição superior possa auxiliar esse espírito. Gilberto, mas qual que é o fundamento disso? Por que você acha que isso é importante? Por várias coisas. Geralmente, quando a gente reza para alguém que já se foi, nós temos um vínculo com essa pessoa. Né? Raramente a gente vai rezar por um desconhecido. Às vezes até sim, mas de modo geral a gente reza para alguém que tem um vínculo com a gente. O vínculo do sentimento ele não acaba com a morte. É um elo que conecta você àquela pessoa. Então se você invoca o espírito, reza por ele, acende uma vela para ele, você puxa ele para próximo de você, pela afinidade que vocês têm, pelo grau de sentimentos. E o nosso mundo é um mundo caótico. Nosso mundo é um mundo complicado. Então, para o espírito que está vivendo o desenlace espiritual dele, você força ele a entrar em contato com energias desequilibradas, que podem desequilibrar ele. Segundo, nós temos que respeitar a lei da vida. Se ele foi para o outro lado, se ela foi para o outro lado, é lá que ela tem que ter a romagem dela. Ela não tem que participar mais de problemas terrenos. Eu sei que muita gente gosta de contar para a mãe, para o pai que já desencarnou, ou para alguém muito querido, as suas dores, os seus sofrimentos, porque encontram algum tipo de conforto nisso. Isso é respeitável, mas não indicado. Porque o espírito que tudo está como tem que estar. Se você está vivendo uma experiência na carne ainda, e essas pessoas já estagiaram na carne e foram para o outro lado, a vida que ela precisa viver é a vida que acontece do outro lado. Sabe? Então, trazer ela, apresentar questões desse plano para ela, prejudica ela. Além disso, se esse espírito, por exemplo, tiver numa condição degradada espiritualmente, se ele estiver numa região umbralina e você acende uma vela ou se conecta muito com ele, você pode sofrer obsessões. Eu já vi isso acontecendo, tá? Eu já vi real. Uma moça acendia velas todos os dias, acho que eu já até contei isso no canal no passado. Todos os dias, meio-dia, ela acendia uma vela para a alma da avó dela que desencarnou. A avó dela estava numa região umbralina, a casa dela virou uma porta para aquela região do umbral. Então isso acontece, tá? É complexo. Por isso que assim, quando você pede a um intercessor, todos esses problemas do espírito desequilibrar
ou você ser obsedado, não acontece. E além disso, tem uma outra questão. Você, por mais iluminado que seja, eu, por mais iluminado que eu possa ser, eu sou um ser em processo de evolução. Eu tenho os meus desequilíbrios, eu tenho a minha negatividade, eu não sou a melhor pessoa do mundo, eu não sou o espírito mais iluminado. Então, quando eu vou acender uma vela para ajudar alguém, o máximo que eu vou conseguir ajudar é o máximo de luz que eu tenho. Eu só posso doar o que eu tenho. Se você me pedir R$1 milhão, eu não vou poder te dar, porque eu ainda não tenho R$1 milhão. Perceba que eu falei ainda porque pretendo ter, né? A gente tem que cuidado com as palavras, mas esse é assunto para outros vídeos. Eu ainda não tenho R$1 milhão, então como é que eu vou te dar algo que eu não tenho? Se eu vou ajudar um espírito que está desencarnado, eu só vou poder ajudar ele no limite das minhas forças de luz. Só posso dar a luz que eu tenho. Agora, quando eu peço para Nossa Senhora, que luz Nossa Senhora tem? Que luz São Miguel das Almas tem? Que luz Zé Pilintra tem? Que luz Jesus tem? Que luz Santo Antônio tem? São Francisco, o santo da sua devoção, a entidade da sua devoção, ela vai poder ajudar aquele espírito muito mais do que eu. Consegue entender? Então, além de todo o processo de desequilíbrio para o espírito e para mim, que eu evito, eu consigo, através dessa atitude, ajudar muito mais. Porque aquele ser ascenso ali vai poder ajudar com toda a luz que ele tem, e que eu, infelizmente, estou muito longe daquilo. Isso é um fundamento. E é algo simples, é algo pequeno, e é algo que ninguém mais fala. Cuidado com isso, tá? Eu sei que a gente tem muitos hábitos, é muito sentimento, o processo de luto ele é muito individual, mas a gente tem que se atencionar a esses pontos, porque são essas questões que podem atrapalhar o outro lá e atrapalhar a gente aqui. Eu tenho um irmão que desencarnou e foi a maior perda que eu tive nessa vida. Foi assim, a pior coisa que eu passei nessa vida. Era um irmão que eu amava muito e é uma questão pessoal, mas eu entendo, eu sei o que é a dor do luto, sabe? Eu fiquei 6 meses assim super mal quando ele desencarnou, entrei no processo depressivo, chorei muito. Até hoje, quando eu vou na Calunga, né, no cemitério e passo perto da cova, me deixa muito mal. Mas uma coisa que eu aprendi com essa espiritualidade que eu passo para vocês é deixar ele viver a vida dele lá. Não fico pensando. Claro que às vezes a gente divaga, mas sempre quando eu divago assim de forma negativa, eu tento lembrar de coisas boas que a gente teve. Sou grato pelo tempo que nós tivemos, mas eu soltei. E eu soltei o meu irmão. A gente tem que aprender a soltar as pessoas que se vão. A vida, né, é isso, ela tá vivendo lá, um dia a gente vai se encontrar, seja lá ou seja aqui, a gente vai se reencontrar de novo, mas no tempo de Deus, não no meu. Agora eu tenho uma experiência terrena para viver e ele tem uma experiência espiritual para viver, e é esse o conselho que eu dou para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muita luz, muita paz, muito equilíbrio, e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchauzinho!